falando no terceiro capítulo. O terceiro capítulo fala a apostolicidade da Eucaristia, né? A apostolicidade da Eucaristia e da igreja, né? Então, quando a gente reza, quando alguém pergunta de qual igreja a gente faz parte, aí a gente diz: eu sou da igreja católica, apostólica, romana, né? Então a gente diz assim: eu sou da igreja católica, apostólica, romana. Na verdade, a nossa igreja, ela não tem um nome, né? As igrejas aí, as comunidades eclesiais de base, que a gente vai ver aqui também que ele fala sobre elas, elas têm nome: igreja tal, igreja tal, igreja tal. A nossa igreja não tem nome. A nossa igreja tem os atributos que mostram a identidade da igreja. Então, a nossa igreja é católica, apostólica, romana. Aí, católica significa universal, né? Ou seja, que tem que ir ao mundo todo e estar no mundo todo. Apostólica, porque vive da fé dos apóstolos. E essa expressão romana, porque a nossa liturgia, né? A liturgia que é celebrada é a romana. Só que existe algo, veja, eu quero que vocês entendam direitinho, não é outra igreja, são igrejas que só se diferencia, a gente usa a expressão de dizer outra igreja, mas não é que é outra, no sentido de que não é a igreja católica, é a igreja católica, mas a gente usa os adjetivos de outra igreja para falar da liturgia. Por exemplo, igreja católica, aí copta, igreja católica maronita, né? São as igrejas que são do Ocidente, mas que estão unidas à igreja católica, que é a mesma igreja, estão subordinadas ao Papa. Então esse romano diferencia a liturgia que é celebrada. A nossa liturgia é romana, e as outras celebram outra liturgia, por exemplo, a liturgia maronita, e assim vai, né? São outras liturgias, mas é a mesma igreja. Então, quais são esses atributos da igreja católica de modo geral? A igreja é una, só tem una, santa, em Cristo Jesus, o fundador, una, santa, católica e apostólica. Então, esses aí são os atributos da igreja. Nós daqui do Ocidente, a gente usa a expressão romana porque a nossa liturgia é romana, mas a igreja mesmo é una, santa, católica e apostólica. Então, a igreja é apostólica e a Eucaristia também é apostólica. Aí o que significa ser apostólico? A fé que Jesus Cristo anunciou, que Jesus deixou com os apóstolos, foi passando de maneira ininterrupta, ou seja, sem interrupção, até os bispos que nós conhecemos hoje, os bispos atuais. Se nós pegássemos Dom Fernando Saborido, por exemplo, se a gente fosse voltar no tempo e fôssemos procurar saber qual foi o bispo que ordenou Dom Fernando, aí a gente ia lá, o bispo que ordenou Dom Fernando, o bispo que ordenou Dom Fernando. Se a gente fosse regredindo, a gente ia chegar aos apóstolos. Isso é ser apostólico, é uma tradição apostólica ininterrupta, que perdura até a volta de Jesus. Por exemplo, na igreja católica, se um bispo não for autorizado pelo bispo de Roma, pelo Papa, para ordenar outro bispo, ele será excomungado. Ele não pode, Dom Fernando não pode simplesmente dizer assim, agora, por exemplo, o bispo de Palmares faleceu, Dom Henrique, né? Então aí o bispo, de repente, Dom Fernando dissesse assim, agora eu vou ordenar aqui um bispo para mandar para Palmares. Ele não poderia fazer isso. Então essa questão, o Papa é quem, né, vamos dizer assim, quem faz o bispo. A expressão é essa, fazer um bispo, ordenar um bispo. O Papa ou ele faz, ou ele ordena, ou ele delega a um outro bispo para fazer aquilo ali. Então isso é
apostólico, ou seja, apostolicidade da igreja. Aí a Eucaristia é a mesma coisa. A Eucaristia foi Jesus. A gente viu na introdução da carta, lembra que eu falei que Jesus mesmo, na última ceia, instituiu o sacramento da Eucaristia. Ele mesmo, ele disse com o pão: isto é o meu corpo, e com o vinho: isto é o meu sangue. E ele disse o quê? Fazer isso em memória de mim. Então veja, nós temos os 12 apóstolos que estavam com Jesus e que receberam este sacramento, e também ali na quinta-feira santa, né, que a ceia, o tríduo pascal, né, podemos assim dizer, lá em João capítulo, se eu não estou enganado, é 13, 14 e 15, ou parece que é 15, não, 14, 13, 14 e 15, começa ali no lava-pés. Então, a partir dali, Jesus institui a Eucaristia e também institui o sacramento da ordem. Ele ordena os apóstolos, né? Ele faz dos apóstolos ali bispos, né? São ordenados. Então a Eucaristia é a mesma coisa. A Eucaristia Jesus instituiu, os apóstolos receberam essa fé de Jesus, passaram a fazer, como Jesus disse, fazer isso em memória de mim. E, por exemplo, vocês lembram do apóstolo Paulo de Tarso, que perseguia a igreja? O apóstolo Paulo, ele não conviveu com Jesus vivo, no sentido de dizer assim, Jesus quando estava no meio de nós como homem. E o apóstolo Paulo, quando ele vê Jesus ali no caminho de Damasco, ele vê uma grande luz e uma voz que diz: Saulo, 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 por que me persegue? Então o apóstolo Paulo não estava entre os 12 apóstolos. E ele, Paulo, recebe dos apóstolos a fé eucarística, recebe a ordenança, né? A gente vai ver que ele foi ordenado, foi imposto as mãos sobre ele foi ordenado, e a partir daí ele pode celebrar. E se a gente pegar 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, deixa eu só pegar aqui para confirmar se é isso mesmo. 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23, diz assim, o apóstolo Paulo falando: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor. Então veja, ele viu o Senhor no caminho de Damasco, o Senhor não mostrou ali como era a liturgia para celebrar a Eucaristia. Então quando ele diz que eu recebi do Senhor, ele recebeu do Senhor, mas por meio de quem? Dos apóstolos, né? Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui ele continua dando algumas instruções para a igreja de Corinto. Então veja, Paulo não fazia parte dos 12 e recebeu dos 12 a maneira de celebrar a Eucaristia. De que maneira? Da mesma maneira que Jesus celebrou. Na noite que foi entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Depois fez a mesma coisa com o cálice. Então, a igreja é apostólica, porque vive da fé dos apóstolos, e a Eucaristia também é apostólica. E o Papa São João Paulo II diz assim: se a Eucaristia edifica a igreja, o que foi falado semana passada, se a Eucaristia edifica a igreja e a igreja faz a Eucaristia, como antes recordei, consequentemente, há entre ambas uma conexão estreitíssima, podendo nós aplicar ao mistério eucarístico os atributos que dizemos da igreja.
quando professamos no símbolo niceno-constantinopolitano. Lembra que tem um credo maior, que é bem difícil, bem raro rezar ele, mas de vez em quando reza, né? Creio em um só Deus, aí, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, né? Aí ele diz: quando nós professamos no símbolo niceno-constantinopolitano que a igreja é una, santa, católica e apostólica, também a Eucaristia é una e católica, e é santa. Antes é o Santíssimo Sacramento, mas é principalmente sobre sua apostolicidade que agora queremos concentrar nossa atenção. Então a igreja, da mesma forma que a igreja é apostólica, a Eucaristia também não foi inventada pelo Papa Francisco, não foi inventada por Bento XVI, São João Paulo II, não foi inventada por São João 23, não foi inventada por Leão X, quando Lutero dividiu a igreja. Não, foi instituída por Jesus, passada aos apóstolos, e os apóstolos passaram para os seus sucessores. Ele continua dizendo: quando o Catecismo da Igreja Católica explica em que sentido a igreja se diz apostólica, ou seja, fundada sobre os apóstolos, individua na expressão um tríplice sentido. O primeiro significa que a igreja foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos. Aí ele dá uma passagem bíblica, Efésios 2:20. Testemunhas escolhidas e enviadas, os apóstolos, em missão pelo próprio Cristo. E ele diz: ora, no caso da Eucaristia, os apóstolos também estão na sua base. Então veja, a base do sacramento eucarístico, os apóstolos também estão, a Eucaristia também está baseada nessa fé dos apóstolos. Assim como a igreja vive da fé dos apóstolos, a Eucaristia se perpetua mediante a fé dos apóstolos. Ele continua dizendo: naturalmente o sacramento remonta ao próprio Cristo, mas foi confiado por Jesus aos apóstolos e depois transmitido por eles e seus sucessores até nós. Então veja, ele diz, quando remonta a Cristo, significa dizer assim: a Eucaristia existe por quê? Porque Cristo instituiu. Então quando a gente pensa na Eucaristia, a gente pensa no seu, vamos dizer assim, posso até dizer fundador, naquele que instituiu esse sacramento. A gente pensa logo em Jesus. Jesus passa aos apóstolos: fazer em memória de mim. E os apóstolos passam para os seus sucessores, e o Papa São João Paulo II diz: até chegar a nós. E ele continua dizendo: é em continuidade com a ação dos apóstolos e obedecendo ao mandamento do Senhor que a igreja celebra a Eucaristia ao longo dos séculos. Então são 2000 anos, para ser mais exato, 2020 anos que a igreja celebra a Eucaristia todos os dias. Todos os dias. Os padres, a igreja orienta que celebre todos os dias. A gente vai ver aqui, se der tempo, né? Todos os dias. Agora tem uma Eucaristia sendo celebrada. Ah, Denis, mas daqui a pouco dá meia-noite e aí cessa. Não, lá para o lado do Japão, para aquele outro mundo de lá, está sendo celebrada a Eucaristia. E é a Eucaristia que sustenta ainda esse mundo de pé. O apóstolo Paulo diz que o anticristo está para chegar, né? Ou seja, o anticristo é o próprio diabo, mas ele vai usar de alguém muito importante e influente para atacar a igreja nos últimos tempos. Só que o apóstolo Paulo diz que né? Uma ou um, vai depender da colocação da tradução, segura ainda a chegada desse anticristo. Alguns estudiosos dizem que é a missa que ainda é celebrada.
Outros dizem que é o Espírito Santo que ainda o mantém, vamos dizer assim, freado. Então a igreja toda hora tem alguém celebrando a Eucaristia. Professor Felipe Aquino uma vez fez um cálculo, são não sei quantas mil celebradas por minuto. Não sei quantas mil missas celebradas por minuto. Aí você pode dizer, mas um minuto não celebra uma missa. Ou seja, mas a cada minuto tem mais de 1000 missas sendo celebradas pelo mundo todo. Né? O segundo sentido que o catecismo indica para a apostolicidade da igreja é este: ela guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, a doutrina, o bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. Também neste sentido, a Eucaristia é apostólica. Por quê? Porque é celebrada de acordo com a fé dos apóstolos. Não é inventada. Não é. Ninguém pode chegar aqui e dizer assim, agora eu vou celebrar a Eucaristia diferente. Eu vou celebrar agora a Eucaristia com um bolo e Coca-Cola. Não. Eu vou celebrar com suco de uva e tapioca. Não. Eu vou celebrar com suco de uva e pão da padaria, feito faz, com todo respeito, os irmãos das igrejas protestantes. Não, não pode. A igreja deixa clara, para ser Eucaristia tem que ser pão asmo, pão sem fermento, e vinho mesmo. Aí você diz, então quer dizer que se os protestantes celebrar com pão asmo e vinho é a Eucaristia? Aí vai entrar outra questão que a gente vai ver aqui. Se não tiver um padre que foi ordenado por um bispo, que foi ordenado validamente pela igreja, não pode celebrar. É por isso que eles celebram a ceia, mas nunca será a Eucaristia. Por quê? Porque os pastores deles não são presbíteros de fato, ordenados pelos que foram ordenados sucessivamente pelos apóstolos e os seus sucessores. Né? O ponto 28 aí. Por último, a igreja é apostólica enquanto continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até o regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral. O colégio dos bispos, então veja, para vocês entenderem, o que é o colégio dos bispos? Você imagina todos os bispos da Igreja Católica, eles formam um colégio, né? Eles formam um grupo, uma expressão melhor para vocês entenderem. Então, o colégio dos bispos, ele vai dizer aqui, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, os padres, em união com o sucessor de Pedro. Quem é o sucessor de Pedro? O Papa Francisco, né? Em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja, para suceder aos apóstolos na missão pastoral, é necessário o sacramento da ordem, graças a uma série ininterrupta, desde as origens de ordenações episcopais válida. Episcopal significa bispo, viu? Tá certo? Episcopo é bispo. Esta sucessão é essencial para que exista a igreja em sentido próprio e pleno. Então, se parassem de ser ordenados bispos, a igreja deixaria de existir no sentido que Deus pensou nela, no sentido que Cristo pensou nela. Só que isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque Jesus prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os bispos que vão sendo ordenados são ordenados por bispos que foram ordenados validamente, né? Então vamos dizer assim, por incrível que pareça, vamos dizer que Dom Fernando agora de repente ele se rebelasse contra a igreja e ele saísse da igreja. Ele foi um bispo que foi ordenado validamente, né? Foi um bispo que foi ordenado validamente. Aí ele se rebela, se revolta contra a igreja e sai.
e funda a própria igreja, ele seria considerado herege. Se não quisesse se retratar e voltar à comunhão com a igreja, seria excomungado. E mesmo tendo sido ordenado validamente, a partir daí, se ele ordenasse centenas de pessoas, aquela ordenação já não seria mais válida, mesmo ele tendo sido ordenado validamente, porque ele rompeu com a comunhão, né? foi excomungado, não poderia, né? Então assim vai acontecendo. O mesmo acontece com a igreja, ou melhor, com a Eucaristia. O mesmo se dá com a Eucaristia. Pode se juntar todos os fiéis que estiver aqui participando da missa e subir para o altar e ler ali no missal as palavrinhas certinhas. Na noite que foi entregue, ele tomou o pão, deu graça. Pode todo mundo fazer igualzinho, certinho, não vai dar em nada. Não acontece nada. Por quê? Porque nós não fomos ordenados sacerdotes. Os fiéis, aqueles que estão aqui, feito a gente fica, os fiéis, por sua parte, concorrem para a obração da Eucaristia, em virtude do seu sacerdócio real, né? Então todos nós somos sacerdotes. Isso se chama sacerdócio régio. Todo batizado é em Cristo Jesus, que Jesus é sacerdote, profeta e rei. Então em Cristo Jesus todos nós somos sacerdote, profetas e rei. Esse é o sacerdócio régio. Então veja, os fiéis por sua parte concorrem para a obração da Eucaristia, em virtude do seu sacerdócio real. Mas é o sacerdote ministerial, ou seja, às vezes vocês já ouviram quando alguém está fazendo o comentário da missa, aí diz assim: fiquemos de pé para acolher o ministro, né? Não é o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, não. É o ministro ordenado, o ministro mesmo, o padre. Aí a gente recebe ele como ministro. Então, o nosso sacerdócio é régio. Todos nós somos sacerdotes pelo batismo, mas o sacerdócio do padre é um sacerdócio ministerial. Não sei se vocês lembram que lá na introdução da carta eu disse que na Igreja Católica só existe um único sacerdote, um único e eterno sacerdote, Jesus Cristo. Os sacerdotes, os presbíteros e os bispos são sacerdotes ministerial. Aí a gente vai ver aqui daqui a pouco por quê, né? Voltando, mas é o sacerdote ministerial que realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo e oferecendo a Deus em nome de todo o povo. Por isso se prescreve no missal romano, aquilo que Fábio estava dizendo, que seja unicamente o sacerdote a recitar a oração eucarística, enquanto o povo se lhe associa com a fé e o silêncio. Então, quando o padre está, por exemplo, na doxologia, com Cristo, por Cristo e em Cristo, aí tem gente que quer fazer a mesma coisa aqui no meio, né? Com Cristo, por Cristo e em Cristo, não. Aí a oração eucarística, aí é tudo do padre, a gente fica em silêncio. Se você pegar o jornalzinho, né, o jornalzinho da missa, você vai ver que tem a parte que é o padre e a parte que é o povo, né? A parte que é o padre e a parte que é o povo. Por exemplo, aqui liturgia eucarística, né? Aí tem aqui o número 13 aqui, né? Do número 13 do jornalzinho aqui. Sobre as ofertas, aí tem PR, significa presbítero. Lançai, ó Deus, sobre o nosso sacrifício um olhar de perdão e de paz, para que, celebrando a paixão do vosso Filho, possamos viver o seu mistério por Cristo nosso Senhor. Aí a Assembleia, AS, todo mundo diz amém. Aí o padre diz: o Senhor esteja convosco. Aí a Assembleia responde: Ele está no meio de nós.
Depois ele continua: corações ao alto. Aí o povo responde: o nosso coração está em Deus. Depois ele diz: demos graças ao Senhor nosso Deus. Aí o povo responde: é nosso dever e nossa salvação. Aí ele vai seguindo a oração, e aonde você vê PR, é o padre para fazer. Nós não podemos fazer. Então, por exemplo, ele diz aqui: eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória, com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criaste, celebramos o vosso nome, cantando. Aí ele diz dizendo: a uma só voz. Aí o povo canta: santo, santo, santo. E ele continua. Aí deixa eu ver aqui nessa partezinha aqui, por exemplo, quando pois chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tem pessoas que estão lendo o jornalzinho e vai lendo, e vai falando isso aqui, às vezes ela fala até alto, né? Às vezes, quando ele diz aquela parte que eu falei da doxologia, né? Com Cristo, por Cristo, em Cristo, aí as pessoas querem fazer também. E assim a gente começa a querer entrar num lugar que não é nosso. O nosso sacerdócio é uma coisa, o sacerdócio ministerial do presbítero ou do episcopo, do bispo, é outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer fazer o que é do padre fazer, e às vezes também tem padre que tem que tomar cuidado, porque senão ele começa a querer fazer o que é do povo fazer, ou senão ele começa a chamar o povo para fazer o que é para ele fazer, né? Tá certo? Ele vai dizendo aqui, então a gente fica em silêncio, a gente só faz dar aquela respostazinha ali que o jornal lá emite, né? E só. Nada de querer celebrar com o padre, né? São João Paulo continua dizendo assim: a afirmação, é o número 29, a afirmação várias vezes feita no Concílio Vaticano II, de que o sacerdote ministerial realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão aqui que diz: in persona Cristo. Já ouviram isso? In persona Cristo, ou seja, fazendo as vezes de Cristo. Se você prestar atenção, quando o padre está celebrando aqui, o padre não fala nada da boca dele, nada da cabecinha dele. É tudo que está escrito no missal, porque são as palavras de Cristo. É o que Cristo fez, ele está fazendo. Por isso chama-se in persona Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo. Vamos dizer assim, vou usar uma expressão assim um pouquinho, uma comparação até um pouquinho fraca, né? Vamos dizer assim, chula, mas para você entender. Veja só, existe um médico, né? O médico, vamos botar aí um cirurgião. O cirurgião, ele está lá, certo? Então ele é quem faz todo o processo da cirurgia. O enfermeiro pode fazer? Não. Agora, porém, ele pode, um cirurgião mais, vamos dizer assim, mais experiente, delegar para outro cirurgião menos experiente, mas que é cirurgião, para fazer aquela cirurgia, e ele fica acompanhando. Então é mais ou menos isso que acontece. Jesus Cristo é quem celebra, é quem faz, é quem dá toda a assistência por meio do Espírito Santo para que o ministro faça as vezes dele. Então, quando você olha para o altar, não veja o padre, veja Jesus. Quando a gente vai se confessar, a gente se confessa a quem? A Jesus ou ao padre? A gente se confessa a Jesus. Aquele padre está em persona Cristo, ele está fazendo as vezes de Cristo, mas a gente não se confessa ao padre.
É bem prático, a gente fala para o padre, mas automaticamente aquele padre, entre aspas, não é padre. É Cristo ali na pessoa dele, né? Ele fazendo as vezes de Cristo. Ele continua dizendo, estava já bem radicada no magistério pontifício, como já tive a oportunidade de estabelecer em outras ocasiões. A expressão in persona Christi quer dizer algo mais do que em nome. Então veja, o padre está ali, não é simplesmente em nome de Cristo, mas ele está fazendo um papel de Cristo mesmo. É como se fosse, entre aspas, um ator que apresenta outra pessoa. E quando você olha para o ator, você diz, por exemplo, você vai ver a Paixão de Cristo, você olha aquele ator sendo crucificado, mas seus olhos da fé diz, eita, Jesus, foi assim. Então é mais ou menos isso que ele diz, né? A expressão in persona Cristo quer dizer algo mais do que em nome, ou então nas vezes de Cristo. In persona Cristo é na específica e sacramental identificação com o sumo e eterno sacerdote, que é o autor e o principal sujeito deste seu próprio sacrifício, no que verdadeiramente não pode ser substituído por ninguém. Então, quando o padre está ali, é Cristo que está. Ele não está somente em nome de Cristo. Ele não está apenas fazendo uma representação. É Cristo que se faz presente no sacerdote. Tudo que o padre faz é Cristo fazendo, né? Tem um momentozinho que o padre se abaixa ali, né? Ele faz uma oração, faz a consagração, e depois da consagração ele se ajoelha, faz uma genuflexão, se ajoelha e ele desaparece. Aí fica somente a mesa, né? O altar. Estou usando a expressão mesa para entender melhor. Fica somente o altar, e sobre o altar fica a âmbula e o cálice, ou seja, fica somente Jesus. Quando o padre, toda vez, presta atenção na missa, quando ele acabar de fazer a consagração, ele vai se ajoelhar atrás. Quando ele se ajoelha, ele desaparece, fica somente Cristo. É como se fosse para dizer assim, o sacerdote aqui não é o protagonista, ele não está aqui para ser visto, quem está aqui é Cristo, né? Deixa eu ver aqui. A assembleia que se reúne para a celebração da Eucaristia necessita absolutamente de um sacerdote ordenado que a ela presida, para poder ser verdadeiramente uma assembleia eucarística. Então veja, assembleia eucarística vou usar uma expressão para ficar mais fácil, a missa só é missa se tiver um padre ou um bispo, senão não é missa, né? Por exemplo, a irmãzinha usou a expressão a respeito de Fábio, né? Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Eu conheço ele já veio celebrar aqui, né? Por incrível que pareça, ele não celebra, né? Ele veio fazer a liturgia da palavra, mas a celebração da Eucaristia nem o diácono pode fazer, somente o padre, que é um presbítero ou um bispo. Mas a irmãzinha, quando usou a expressão ele veio celebrar, é porque é uma maneira popular que a gente usa para dizer, né? Mas só se celebra Eucaristia, missa, com um sacerdote validamente ordenado, um presbítero, um padre ou um episcopo, um bispo, né? E ele diz aqui, continua. Se quiser falar, é só levantar a mão, Fábio. Por outro lado, a comunidade não é capaz de dotar-se por si só do ministro ordenado. Este é um dom que ela recebe através da sucessão episcopal que remonta aos apóstolos.
É o bispo que constitui, pelo sacramento da ordem, um novo presbítero, um novo padre, conferindo-lhe o poder de consagrar a Eucaristia. Por isso, o mistério eucarístico não pode ser celebrado em nenhuma comunidade, a não ser por um sacerdote ordenado, como ensinou expressamente o Concílio Ecumênico Lateranense IV, ou seja, o Concílio de Latrão, né? Então são vários concílios. A igreja, quando diz concílio ecumênico, significa dizer que os bispos do mundo todo se reuniram, fizeram uma grande reunião para decidir ali entre eles e o Espírito Santo o que é fé da igreja e o que deve ser perpetuado. Por exemplo, quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, a Bíblia diz que ele foi enforcar-se, né? Enforcou-se. Aí Pedro diz assim, como estava prescrito por Davi, que um dos nossos, que vendeu o Senhor, deixou o seu lugar vazio, a sua cadeira vazia. Aí ele diz assim, então cabe a nós nos reunirmos, ele falando com os outros apóstolos, cabe a nós nos reunirmos, eles se reuniram, e entre eles, com orações, eles disseram para a igreja que procurasse homens que fossem visivelmente vocacionados para o sacerdócio e os trouxesse. Aí diz que eles vieram e veio Matias e outros 7, se eu não estou enganado, ou foi outros 5. Aí lá diz assim, os apóstolos oraram e fizeram um sorteio. Aí diz, e coube ao Espírito Santo indicar Matias para substituir Judas. É assim que acontece, por exemplo, com o Papa. O Papa renunciou, Bento XVI, para escolher o outro Papa. Eles vão lá, se reúnem e eles colocam um nomezinho lá, né? Eu prefiro Fábio. O outro diz, eu penso que deve ser Seu Severino. Ou o outro diz, eu penso que deve ser Wagner. Isso de maneira secreta. Aí quando vai ver depois os nomes que mais foi citado, o nome foi o de Fábio. Aí o que é que se entende? Os apóstolos, conduzidos pelo Espírito, escolheram Fábio. Foi assim que aconteceu com Matias, né? E assim vai acontecendo, a igreja vai fazendo isso, não diretamente para todo o padre, vai se fazer sorteio, né? Isso foi, eu dei o exemplo quando Pedro foi escolher alguém para o lugar de Matias. Mas a igreja já tem ali dado por Cristo a autoridade também de chegar para um padre, né, e dizer assim, olha, você vai ser bispo, vai ser feito bispo. Aí o padre vai lá e responde, né, dizendo que sim. Ele pode também dizer que não, se ele quiser, mas é muito, muito raro ele dizer que não, né? Aí ele vai dizer que quer. Aí a partir do sim dele, ele é ordenado bispo, né? E assim vai continuando. Então, o que é que acontece? Não pode jamais, ninguém pode celebrar a Eucaristia se não foi um padre, se não foi um padre ordenado. Deixa eu só continuar aqui um pouquinho, porque tinha algo que eu queria falar aqui a respeito também dessas comunidades aí, né? Que hora é essa? É o 30, né? 8 e 11. É o número 30? Que é dessas igrejas aí. Pronto, 30. Tanto esta doutrina da Igreja Católica sobre o ministério sacerdotal na sua relação com a Eucaristia, como a referente ao sacrifício eucarístico foram, nos últimos decênios, objeto de profícuo diálogo ou pleno ou grande diálogo no âmbito da ação ecumênica. Devemos dar graças à Santíssima Trindade pelos significativos progressos e aproximações que se verificaram e que nos ajudam a esperar um futuro de plena partilha da fé
permanecer plenamente válida ainda a observação feita pelo Concílio Vaticano II acerca das comunidades eclesiais surgidas no Ocidente depois do século XVI. Então, quando Lutero se separa da igreja, aí nascem as igrejas protestantes. Essas igrejas protestantes não podem ser chamadas de igreja. Elas não são igreja. Elas são comunidades eclesiais. São comunidades eclesiais. Elas não são igreja. Igreja é unicamente a igreja católica. Essas outras são comunidades. E ele diz: e separadas da igreja católica, embora falte as comunidades eclesiais dessas igrejas evangélicas aí, de nós separadas, a unidade plena conosco, proveniente do batismo, e embora creiamos que elas não tenham conservado a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, sobretudo por causa da falta do sacramento da ordem. Contudo, quando na Santa Ceia, Santa Ceia eles. Contudo, quando na Santa Ceia comemoram a morte e a ressurreição do Senhor, elas, as comunidades eclesiais de base, confessam ser significada a vida na comunhão de Cristo e esperam o seu glorioso advento. Então eles se reúnem, eles celebram a ceia do Senhor, eles pensam que estão fazendo o que Jesus ordenou, eles até acreditam que ali eles estão em comunhão, e eles até acreditam que estão fazendo isso de maneira correta até Jesus voltar. Aí o Papa diz, por isso os fiéis católicos, isso aqui é importante, viu? Por isso os fiéis católicos, embora respeitando as convicções religiosas destes seus irmãos separados, devem abster-se de participar na comunhão distribuída nas suas celebrações, para não dar o seu aval a ambiguidades sobre a natureza da Eucaristia e, consequentemente, faltar a sua obrigação de testemunhar com clareza a verdade. Então veja, aqui o Papa está dizendo: nós católicos não devemos participar da ceia do Senhor que eles celebram, não, por dois motivos. Primeiro motivo, se a gente vai para lá, a gente vai dizer assim: é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. E se a gente vai para lá, a gente perde a oportunidade de dizer assim: a verdadeira Eucaristia é o que a Igreja Católica celebra. É mais ou menos assim, Eu gosto de dar exemplo bem, às vezes eu uso a expressão chula, mas uns exemplos bem rasteiros, que é para as pessoas entenderem. Às vezes a pessoa diz assim: fulano, tu concorda, com um ladrão de celular? Tu acha que roubar celular é certo? Aí a pessoa diz: eu não. Mas na primeira ocasião que ele tem, ele compra um celular roubado. Então ele não concorda com o roubo, mas ele compra o celular roubado. O que quer dizer isso? Eu não concordo com o roubo, entre aspas, porque quando eu compro um celular roubado, eu estou dando àquele que rouba, vamos dizer assim, toda a força para roubar ainda mais, porque tem a quem vender. Estou contribuindo, estou dando aval. Eu estou dizendo que eu não concordo com a boca, mas com as minhas ações eu digo que eu concordo, porque eu compro celular roubado. Então, não ir à ceia do Senhor que é celebrada nessas igrejas é dizer assim para aquelas pessoas: eu não vou porque não é verdadeiro. Eu até respeito que vocês pensem que estão fazendo o que Jesus pediu, e até respeito que vocês acreditem que é isso aí que Jesus ordenou, mas eu não concordo, não é a verdade. Aí de repente alguém pode dizer, feito um irmão me convidou para ir para uma igreja batista, para ir para um culto normal. Aí ele disse: tu vai? Aí um tempo atrás
Eu disse, eu vou. Aí eu fui. Assisti o culto lá todinho. Aí ele disse assim, tu vai vir próximo domingo? Eu tinha ido à noite com ele, fui à missa de manhã e fui à noite. Isso faz muito tempo, né? Isso é quando eu ainda estava naquele, vai para lá ou vem para cá. Aí ele disse assim, tu vem no outro domingo? Eu disse, mesmo ainda sem ter maturidade na fé, eu disse, eu não venho não. Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque ele não tem comparação nenhuma com a missa. Na missa eu me sinto, vamos dizer assim, não é nem me sentir bem, eu me sinto na verdade. E aqui é uma coisa tão vaga. Um chega, canta um negócio, outro chega, canta outro negócio, sem ter ordem, sem nada. Assim, fulano vai cantar um hino, aí canta o hino que quer, o outro vem e canta o hino que quer, o outro lê o versículo que quer. Não tem. Aí eu disse, isso não pode ser, para mim não é compatível. Aí passou-se o tempo, ele me chamou para ir para uma igreja chamada Igreja Episcopal Carismática, que eles se vestem igual os padres, com a alva, coloca a estola, na cor que a Igreja Católica celebra, verde, vermelho, roxo, branco, tudo certinho. Se você botar na internet, não é nem bom botar, mas se você colocar na internet, Igreja Episcopal Carismática, aí você vai ver, parece uma missa. Só que eu já conhecendo, eu pesquiso muito sobre isso. Aí ele disse, tu vai? Eu disse, eu não vou não. Sabe por quê? Porque aquela igreja ali não é igreja, ela está travestida da Igreja Católica, mas ela não é Igreja Católica. Sabe o que significa travestir? Travestir é se vestir de uma coisa que não é. Se veste para aparentar que é, mas não é. Eu disse, então eu não vou. Então o Papa está dizendo aqui, olha, você pode respeitar, respeite, mas você não pode concordar, porque se você concorda, você está negando 8:19, Se você concorda, você está negando a missa, simples assim, Para concluir aqui, eu vou para o número 31. Se a Eucaristia é o centro, o ápice da vida da igreja, o é igualmente do mistério sacerdotal. Por isso, com o espírito repleto de gratidão a Jesus Cristo, nosso Senhor, volto a afirmar que a Eucaristia é a principal e central razão de ser do sacramento do sacerdócio, que nasceu efetivamente no momento da instituição da Eucaristia e juntamente com ela. Então, como eu dizia lá no começo, assim que Jesus pega a toalha, amarra nos rins, pega uma panela, vai lavar os pés dos apóstolos, ali Jesus, a partir daquele momento ali, Jesus começa a fazer dois sacramentos, a instituir dois sacramentos: o sacramento da ordem, o sacramento para ordenar o presbítero e o episcopo, o padre e o bispo, e também ali ele vai e realiza, institui o sacramento da Eucaristia. Então, esses dois sacramentos, eles estão unidos de uma maneira, podemos dizer assim, inseparável. Então, por exemplo, o sacramento do batismo. Qualquer pessoa pode batizar, com algumas exceções, assim, no sentido de algumas necessidades especiais. Por exemplo, tem alguém que sofreu um acidente e aquela pessoa está entre a vida e a morte. Aí você descobre que aquela pessoa não é batizada e aquela pessoa diz que não é batizada e quer ser batizada. Aí vamos supor, todo mundo que estava ao redor daquela pessoa, ninguém era batizado. A igreja diz que até uma pessoa que não é batizada pode fazer o batismo daquela pessoa que está para morrer. O catecismo da igreja diz isso. Porém, se aquela pessoa não morrer, aí ele vai ter que ser levado para o padre. Não é que o padre vai batizar de novo, é como se fosse dizer assim: eu vou dar o carimbo aqui. Vamos dizer assim, eu vou validar o sacramento, porque naquele momento não é que não seria válido se ele tivesse morrido, é porque naquele momento foi um caso extraordinário.
É como, por exemplo, você para andar de moto, você tem que andar de capacete, né? As duas pessoas. Mas de repente tem alguém passando mal, não tem como socorrer de jeito nenhum. Aí a pessoa bota ele em cima da moto lá, se agarra a pessoa sem capacete e vai-se embora. Aquilo ali é uma questão extraordinária, é para salvar a vida de alguém. É mais ou menos o que acontece com nesse caso é para salvar a alma, né? Nesse caso é para salvar a alma. Eu vou dar outro pulinho aqui para a gente encerrar, viu? Eu vou para o número... E tem muita coisa, mas se a gente for ficar com tudo, a gente não passa a noite aqui. Então eu vou ler aqui bem rapidamente o 32, um pedacinho do 32, e vou dar um pulinho para o 33 para a gente encerrar. Tudo isto comprova como é triste e alarmante a situação de uma comunidade cristã que, embora se apresente quanto ao número e variedade de fiéis como uma paróquia, todavia não tem um sacerdote que a guie. De fato, a paróquia é uma comunidade de batizados que exprime e afirma sua identidade, sobretudo através da celebração do sacrifício eucarístico. Mas isto requer a presença de um presbítero, o único a quem compete oferecer a Eucaristia in persona Cristo. Então a paróquia pode ser imensa, pode ser uma paróquia grande, viva no sentido de dizer assim, tem grupo de oração, tem texto dos homens, os textos dos homens tem 10 mil homens, o grupo de oração é 30 mil pessoas, mas de repente você olha assim e diz assim, não tem um padre. Então se não tem um padre, não tem Eucaristia, não tem o mais importante, não tem o principal. Pode ser feito essas igrejas aí, dá um exemplo, nessas comunidades, às vezes é imensa, mas não tem um padre, não tem um presbítero validamente ordenado, não tem nada. Tem fé em Jesus, né? Tem fé na Bíblia, faz oração junto, canta junto, louva junto, mas não tem o essencial, porque a igreja de Cristo vive da Eucaristia, né? Quando uma comunidade está privada do sacerdote, procura-se justamente remediar para que de algum modo continue as celebrações dominicais e os religiosos ou leigos que guiam os seus irmãos e irmãs na oração exercem de modo louvável o sacerdócio comum, aquele que eu falei, que todo mundo tem, de todos os fiéis batizados baseado na graça do batismo. Mas tais soluções devem ser consideradas provisórias enquanto a comunidade espera um sacerdote. Agora há pouco teve o sínodo da Amazônia, né, para decidir algumas coisas sobre a Amazônia, porque tem lugar na Amazônia, como mostrou uma vez, assim que o Papa Francisco foi eleito Papa, fizeram o Globo Repórter, né? A Globo fez uma matéria sobre a Amazônia, e ali eu penso que aquilo ali foi muito, como é que eu posso dizer assim, muito bem pensado e tendencioso, porque não dava para entender na época, mas agora eu entendo, né, o que eles queriam com aquilo, porque eles sabiam também de algumas coisas. Então eles fizeram um programa sobre a Amazônia, e tem lugar na Amazônia que é tão longe, comunidade que é tão longe, que às vezes passa 6, 7, 8 meses sem ter uma missa, sem ter a Eucaristia. Aí foi pensado em ordenar homens casados, pensar em ordenar mulher também para poder celebrar, foi a maior coisa. Mas graças a Deus o Papa Francisco disse não, é melhor mandar padres missionários para lá do que ordenar, entre aspas, qualquer pessoa. Qualquer no sentido não é de que é uma pessoa que não mereça respeito, mas no sentido de qualquer um, né? Tem que ser vocacionado. E para concluir, 33. Quando, devido à escassez de sacerdotes, foi confiada a fiéis não ordenados uma participação
no cuidado pastoral de uma paróquia, eles tenham presente que, como ensina o Concílio Vaticano II, nenhuma comunidade cristã se edifica sem ter a sua raiz e o seu centro na celebração da Eucaristia. Portanto, hão de pôr todo o cuidado em manter viva na comunidade uma verdadeira fome da Eucaristia, que leve a não perder qualquer ocasião de ter a celebração da missa, valendo-se nomeadamente da presença eventual de um sacerdote não impedido pelo direito da igreja de celebrá-la. Então, o que é que acontece aqui? A igreja está dizendo, olha, o Papa está dizendo, né? O Papa João Paulo II está dizendo, se a comunidade, como eu dizia, tipo na Amazônia, tem tanto tempo que não vai um padre, não é por esse motivo que a igreja vai ficar fechada. O padre só vai de 6 em 6 meses, então a igreja fica fechada, só abre quando o padre vier. Não, ele está dizendo, não é por esse motivo. Tem pessoas dotadas de capacidades especiais para conduzir o texto dos homens, para conduzir a Legião de Maria, para conduzir o grupo de oração, para conduzir a pastoral A, a pastoral B, a pastoral C. Tem um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que se ele puder, enquanto o padre vem celebrar, deixa a Eucaristia e por um tempo, enquanto ela se mantém ali, né, de maneira saudável, podemos dizer assim, né, sem sofrer algum dano com fungo, alguma coisa, o ministro pode fazer a celebração da liturgia da palavra, né? Fazendo a liturgia da palavra, né? E ali ele vai dando a comunhão que foi deixada pelo padre que ordenou, ou melhor, que celebrou, que consagrou. Aí ele está dizendo, mas que aqueles que são líderes mantenham a fome da Eucaristia no fiel. Padre Léo, que já faleceu, Padre Léo dizia que lá em Minas Gerais, quando ele era criança, eles estavam todos na roça, e o padre ia lá, parece que era 2 vezes ao mês, ou era 1 vez a cada 2 meses, e eles estavam todos na roça, e de repente o padre vinha de surpresa, num dia que as pessoas não esperavam, e quando eles viam o carro do padre passando, eles já sabiam que eram os padres, eles deixavam tudo que estavam fazendo, corria para casa, para tomar banho, para correr para a igreja, para se confessar e participar da missa. Então existia uma fome da Eucaristia que motivava tanto o Padre Léo, né, antes de ser padre, como seus irmãos, seus familiares e os vizinhos. Via o carro do padre passando lá em cima na estrada, largava tudo, corria para casa, se organizava para ir para a igreja, confessar e participar da missa. E ele dizia que isso acontecia, era raro, né? Muito raro, não era todo dia que tinha missa. Então a gente aqui tem missa todo domingo e às vezes não dá valor. Na pandemia a gente começou a perceber o valor da missa um pouquinho, né? Porque a gente ainda viu muita gente dizendo, por causa da pandemia vão fechar as igrejas, não sei o quê. As igrejas já se abriram e essas pessoas que falaram tanto até hoje não vieram ainda, né? Então que a gente possa pedir a nosso Senhor Jesus Cristo a graça, né, de 8h30, né? Pedir a graça